Olá, aqui é o Streeter da Escola Descanse. Neste vídeo tutorial ensinaremos como utilizar a ferramenta Remoção de Manchas, que é amplamente utilizada em casos de reconstrução quando você já tem uma afinidade com a ferramenta Carimbo, porém ainda tem dificuldades em acertar a textura de uma determinada reconstrução. Vamos lá. Ah, Nesta imagem podemos ver que aqui embaixo existia um texto e ele foi removido através da ferramenta de reconstrução Carimbo. Podemos ignorar esta borda, o que queremos mostrar está aqui dentro. Note que este é o texto original, reconstruído ele ficou desse jeito. Note que muitas vezes também pode acontecer de, por termos pouca amostra para fazer o carimbo de degradês ou de texturas, acabar repetindo a textura. Veja este exemplo. Se você prestar atenção, você notará que muitos pontos desta textura estarão repetidos. E se fosse uma imagem pequena de degradê, que não houvesse lugar com ponto suficiente para você carimbar e corrigir esse degradê, você não teria outra opção a não ser usar a ferramenta, outra opção fácil no caso, a não ser utilizar a ferramenta remoção de manchas. Esta ferramenta aqui, ao clicarmos com o botão direito, abre a janela, é a segunda opção, ferramenta pincel de recuperação. Ela é amplamente utilizada porque, diferente do carimbo, em que a gente copia uma amostra e joga ela aqui em cima, a nossa ferramenta de recuperação, ela não faz com a tonalidade da cor, ela faz apenas com a textura e aplica a textura com base na tonalidade que você tem aqui embaixo. Então, não importa se eu estou pegando de um lugar claro e jogando para cá ou de um lugar escuro e jogando para cá. Se é a mesma textura, o resultado deve ser o mesmo. Vamos pegar um exemplo. Se eu tiver a ferramenta carimbo, um pouco menor, e copiar esta parte aqui, e colar ela aqui, veja como fica a diferença. Com a ferramenta remoção de manchas, ao copiarmos a amostra daqui e jogarmos para lá, a cor não vem, o que vem é apenas a textura do local. Então, caso você tenha uma pequena área para carimbar e essa textura comece a ficar repetida quando você remover o texto, e você precisar de algum modo recuperar a textura para que fique visualmente bonito e não totalmente repetitivo essas linhas, veja o antes e depois, como ele começa a ficar repetido, podemos utilizar a ferramenta remoção de manchas com este intuito. Vou copiar de um lado mais escuro e aplicar nesta área. E tudo foi resolvido. A ferramenta remoção de manchas ainda permite que você acerte problemas de degradê em reconstruções. Por exemplo, temos esta reconstrução e vamos supor que este degradê eu não estou conseguindo arrumar com a nossa ferramenta de superexposição e superexposição. A ferramenta de correção de manchas também é capaz de lidar com isso. Um exemplo. Ela fez o degradê. E ainda por cima acabou preservando a textura.
Note que é uma ferramenta bem simples, porém, no caso de uma textura bagunçada e que não tenha padrão, utilizar essa ferramenta para remover as repetições de textura é o ideal. Quando a gente tem uma textura mais definida, temos que utilizar a mesma abordagem que utilizamos quando carimbamos uma textura definida, porque ao carimbarmos um ponto de uma textura e jogarmos em um ponto diferente, isto pode começar a borrar. No caso de termos uma textura muito definida, não tão indecisa quanto essa, e começarmos a borrar a imagem, você tem que utilizar a mesma abordagem que o carimbo. Pega um ponto, procura um ponto igual, carimba no ponto igual. Isto vai variar de caso para caso, como neste caso de exemplo não foi necessário. Utilizamos apenas esta abordagem. Como comentei anteriormente, é um tutorial bem simples, porém espero que a utilidade desta ferramenta ajude a todo mundo. Obrigado e até a próxima. Não se esqueçam de visitar o nosso site, que é www.escoladescans.com, e também visite o nosso canal no YouTube, que é Escola de Scans. Até mais!